Oi, gente! Estamos aqui agora no Ponto de Prosa com Fátima Vieira. E hoje nós vamos falar, sabe o quê? Nós vamos falar sobre envelhecimento saudável, vamos falar sobre os músculos, a importância da musculação no envelhecimento saudável. É isso aí. E nós estamos aqui com ninguém mais do que com Viviane Soares, que vai dar uma aula esplendorosa para a gente sobre a importância da musculação no processo de envelhecimento. Isso aí é uma coisa assim muito importante. Nós temos um corpo e todas as pessoas em cima da face da Terra têm essa certeza. Estamos em processo de envelhecimento. O desgaste muscular, o desgaste ósseo, o desgaste mental, o desgaste emocional, ou seja, está acontecendo o tempo todo, Viviane. Isso Está é verdade. acontecendo o tempo todo. Mas eu não preciso deixar desgastar, assim como diz lá em Manaus, na esculhambação. Eu posso fazer com que esse processo aconteça de modo mais agradável, mais ameno e onde eu possa garantir a minha dignidade. Acho chique. Garantir a minha dignidade, garantir os meus movimentos, garantir os meus movimentos intelectuais, os meus movimentos emocionais e os meus movimentos físicos, né? Então, aí eu passo a palavra para você. Conta aí, Viviane, quem é você? Fala para gente um pouquinho sobre o seu trabalho. Conta para gente aí, Viviane, como é que é? Bora falar um pouquinho então, né? Isso. Então, primeiramente, muito obrigada, Fátima, pela oportunidade. Estamos aqui no Ponto de Prosa com Fátima Vieira, nada mais, nada menos, né? Uma querida que fala muito sobre a juventude 60+. E é um prazer inenarrável falar sobre esse assunto, que aí agora eu vou falar então quem sou. Eu sou formada em educação física, eu tenho uma especialização voltada para a terceira idade e, com certeza, trabalhando aspectos nutricionais e, principalmente, voltados também para a atividade física e né, no decorrer do envelhecimento. E você falou uma coisa tão maravilhosa, Fátima, porque envelhecer, ele é um processo de quando a gente começa o quê? Nós nascemos, a gente já está envelhecendo. Então, esse processo é maravilhoso, chamado vida. E a gente pode, sim, ter os aspectos mais positivos do envelhecimento. A gente não precisa trabalhar com aqueles ruins, né? E assim, eu já quero fazer um bate-bola jogo rápido aqui com a dona Fátima. Pode fazer, o que tô aí para isso. você mais... o que você sente assim de mais gratificante com o aspecto do seu envelhecimento, Fátima? Olha, eu acredito assim que todas as fases da vida, em todas as fases da vida, eu estou no meu melhor momento e eu estou na minha melhor idade, né? Então, nos meus 15 anos, eu estava na minha melhor idade. E agora, aos 66, esbarrando no 67, eu estou na minha melhor idade. O que tem de bom é que eu posso fazer o que eu quiser, da maneira que eu quiser. Isso aí eu acho fora de série. E eu posso entrar onde eu quiser e sair aonde eu quiser. O que eu quero dizer com isso? É que eu não dependo de outras pessoas, da aprovação de outras pessoas, para que eu possa ir para o Parque do Sabiá para correr. Eu não preciso da aprovação de filho nenhum, nem tampouco de amigos, para poder vestir a minha roupinha de atleta e entrar nas corridas de rua por aí. Não dependo. E isso me dá um conforto. Esse é o conforto da melhor idade. Eu poder fazer as coisas, me atirar e descobrir um mundo novo. É incrível, saber que né? tem mais 60 pela frente. Tranquilo. Exato, porque a gente tá cuidando agora desses mais 60. Isso. E isso que é legal, né? A gente saber que existe essa oportunidade independente da idade, Isso. né? Você isso aí. tem
a sua boa fase com 10 anos, a sua ótima fase com 20, a sua incrível fase aos 40, 50 anos e a sua melhor fase aos 60, 70, 80, por que não prolongarmos a vida? Antigamente tinha uma expressão muito legal, Fátima, que a turma falava muito sobre o leite longa-vida. Vocês lembram disso? Lembro do leite longa-vida. Pois é, até o leite deixou de ser longa-vida, porque hoje ele não é tão aliás, ele não é mais perecível, né? Porque eles colocaram tanto conservante no bichinho que ele realmente se tornou longa-vida. Mas nos aspectos até ruins, né? Colocaram tanta coisa ali que o leite não ficou tão bom. Sim. O ideal seria aquele leite realmente tirado da vaca da hora, né? É verdade. Né? É verdade. Mas assim, tirando os aspectos alimentares, vamos falar um pouquinho sobre exercício físico, sobre atividade física. E eu falo que essa é a minha missão na vida, Fátima, falar para as pessoas que você tá com 60 anos e nunca fez exercício na sua vida, não é porque você nunca fez exercício antes que você está condenado a não fazer mais. Viviane, deixa eu te interromper um pedacinho. A minha geração, ela acha que fez exercício físico durante a vida inteira. E tá certa, porque eu lavei, varri, arrumei cama, eu subi escada, carreguei filho, fui na escola, pintei, bordei, dancei. Fiz uma porção de coisas que são consideradas exercício físico. Inclusive, tinha movimentos na minha juventude em que eu podia dizer assim, por exemplo, eu fazia um espaguete, que é aquela abertura com as pernas assim, só que com o processo de envelhecimento acontece um enrijecimento das articulações. Então, o nosso corpo, ele vai muito bem, responde bacaninha, mas se você para, o que acontece? Enrijece e aí fica naquele negócio, emperra mesmo as juntas e você vai perdendo a mobilidade. A minha geração é bem resistente sobre essa questão de começar a fazer exercício físico, de iniciar, de ir para uma academia, de ir para um estúdio fazer exercício físico. E também tem aquele negócio, plano de saúde, para poder cuidar da doença. E não investe em si para fazer uma academia. Eu gosto da palavra academia. Eu sou uma acadêmica de cátedra, então eu gosto disso. Então, para a pessoa que está aqui já com tudo travou o joelho, travou o tornozelo, travou os quartos, travou as costas. Como é que é? Eu posso começar? Você deve. Tá aí um grande exemplo de sintoma que você pode trabalhar o quanto antes. Eu falo muito uma expressão, Fátima, chamada assim, ó, antes tarde do que mais tarde. Por quê? Porque se você negligenciou a vida toda esse exercício físico, e eu vou explicar para vocês o que é a diferença entre exercício físico e atividade física, existe uma grande diferença. Todas essas atividades que você falou... São atividades, né? São atividades. Você está ativo, mas não significa que você se exercitou. Olha só que incrível. As atividades de vida diárias são todas essas que você falou. Buscar filho na escola, trocar de roupa, lavar a louça. Tudo isso são atividades de vida diária. Só que isso te mantém ativo, te mantém em movimento no dia a dia. E que bom que você fez isso ao longo da sua jornada. Só que o exercício físico, ele é uma atividade programada que vai gerar estímulos. Esses estímulos vão gerar resultados
no decorrer do seu corpo. O que está acontecendo ali? Quando você faz exercício físico, você totalmente está programando um exercício, né? Vamos lá, fazer uma série. Nessa série eu vou fazer tantas repetições para chegar no nível máximo de cansaço, né? Estamos aqui falando de musculação, a ação do músculo. Então, quanto mais eu exercito e ele fadiga, mais retorno ele me traz no processo de recuperação depois que eu saio da academia. Então, é isso. Então, eu treino, eu executo as séries, as quantidades de repetições, e além disso, eu tenho um processo de recuperação ali. Por quê? Para recuperar o fôlego, porque eu vou fazer aquilo mais uma, mais duas ou mais 3 vezes. Aí, o que é determinado, orientado por um profissional de educação física, né? Deve ser, né, o melhor. Isso é muito legal. Tem uma coisa assim que eu assisto muito na internet e eu escuto muito as pessoas falarem, eh, e assim, escuto mesmo. Eu falei: "Eu vou fazer isso em casa. Eu vou fazer esse exercício em casa". Existe aquela expressão: "Sai do sofá". Sofá é gostoso. É bom ficar lá na frente do sofá, é bom ficar assistindo televisão, é bom ver a outra pessoa fazendo exercício, né, não é bom? Então, mas aí fala para mim, como é que sobre a importância de eu sair de casa e ir para um estúdio ou ir para uma academia, porque você vai prescrever, você vai acompanhar a pessoa durante o exercício físico, né. Certo. Então, eu posso ter isso dentro da minha casa também, Claro, mas não. qual é, assim, o segredinho, o pulo do gato para que você vá lá e tenha mais resultado indo num estúdio ou numa academia? Vamos lá, Fátima. Quando a gente faz exercício em casa, não significa que eu tô totalmente parado, né? Tá ali fazendo as atividades, tá lavando roupa. Não, não, eu estou falando aqui exercício, Isso, ginástica mesmo. aí, por exemplo, hoje tá muito na moda vários aplicativos em que as pessoas colocam ali na televisão, né, na sala de estar, e Hum. vai repetindo os movimentos que o próprio professor orienta, né? Aqueles exercícios são bons, são ótimos para quem tá num nível de sedentarismo e quem tá extremamente parado, né? Quem acorda, vai pro sofá, às vezes sai do sofá para, né, faz ali alguma necessidade no banheiro, volta para o sofá. Vai ali, faz um almoço, volta para o sofá e aí é sofá o dia todo. Para essas pessoas que estão num nível de sedentarismo muito alto, começar esse tipo de exercício físico ali de frente à tela é até bom. Só que ali tem alguns fatores um pouco importantes para o desenvolvimento, né, desse nosso processo de envelhecimento. Um deles é socialização. Como é bom você sair de casa e ver pessoas, né? Quando você está ali dentro da sua casa, você está isolado, né? Outros fatores, as vitaminas, de quando a gente sai de casa, a gente tem o quê? Um dia lindo, um sol Verdade, é verdade. maravilhoso, e ali aquilo contribui também com a sua saúde, né? É. Porque não é só tomar ali a injeção de vitamina D ou cápsulas e cápsulas de vitamina D, né? Tem o seu exercício de sair para a rua para colocar mesmo o corpo, expor o seu corpo ao sol. Isso é muito importante, isso traz vitalidade pra gente. Então, assim, uma vez que você só fica dentro de uma sala de estar, você também vai chegar no que a gente chama de estagnação. Sim, E aí, estagnou, o seu corpo vai ficar no seu novo no confortável. novo Ficou novo confortável, ele vai gerar alguma coisa. Viviane, tem uma coisa, eu gosto de fazer exercício dentro de casa, eu achava bacana isso. Aí, o que acontecia? Eu dava uma sabotadinha, dava uma enganada. Então, assim, era para fazer 10. Aí eu tô fazendo, aí eu fazia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou. Acabou. Isso tudo num movimento só, né, Num Fátima? movimento só. Então, tinha aquele negócio assim: "Ai, não tô aguentando, depois eu faço mais um". Então, com a minha personal, que é a Patrícia, com a minha personal, não tem chove não molha, não tem esse negócio não. Ela conta para mim. Ela conta para mim, então tem que levantar e sentar, e levantar e agachar e fazer e fazer. E ela conta e não tem como
Sabotar ela, né? Sabotar. Não tem. E não tem como eu fazer assim. Ah, não, não estou aguentando. Porque ela vem, ela põe a mão aqui assim, ó. Por exemplo, eu estou puxando aquela máquina lá e ela vê que tá difícil para mim. E ela vem e dá uma ajudinha. Dá uma ajudinha, porque ela diz que é importante que eu conclua a série, mesmo que tenha um grau de dificuldade muito grande. Então, isso aí é que foi a grande diferença que eu vi para mim, porque eu pegava e falava assim, aí para fazer isso, aí rapidinho terminava. Rapidinho eu terminava. E eu, por mim mesma, eu não aumentava o grau de esforço. Nunca, nunca aumentava o grau de esforço. Com a presença da minha personal, não tem choro, não tem choro, Não tem ela choro nem vela, né? aumenta mesmo. E depois a sensação que eu tenho, ela é tão gratificante, você não tem ideia do quão gratificante. Você tem ideia, claro, porque você tem outras pessoas que você está o tempo todo acompanhando, né? Mas essa gratificação que nós sentimos depois de fazer o exercício acompanhado não tem preço. É muito bom. É muito bom. Outra coisa, a postura. A postura é para fazer um exercício e eu não estou me vendo. Eu não estou me vendo. Então, eu estou fazendo. Eu penso que estou fazendo certo. O personal vem e te coloca no Te lugar, encaixa, te né? encaixa. Ainda fala, põe as escápulas no lugar. Você, a maioria, nem sabe o que vem a ser escápula. A gente ensina, não tem Aí problema. aprende lá na academia o que vem a ser escápula, aprende como é que é a panturrilha, aprende uma série de coisas. Então, assim, para mim, como uma pessoa praticante, essa foi a grande diferença que eu vi entre o fazer em casa e o fazer fora. Tem tudo isso que você falou sobre a socialização, sobre o prazer de deslocar, de ir até lá. Mas, assim, o principal é o acompanhamento correto do meu exercício, de me colocar na linha, né? E receber um parabéns, porque eu concluí, porque eu fiz certo. Isso sozinha, como é que é? Como que seria, né? Porque às Não, vezes. Desculpa te interromper, não, pode Fátima. falar. Mas assim, eu quero falar duas palavras que são importantes agora. Aquela da casa que é a sabotagem. Sim. E aqui, quando estamos acompanhados, é a consciência corporal. A consciência Então, corporal. assim, voltando para a sabotagem, quando a gente tá lá sozinho, de frente a uma televisão, tem uma pessoa te dando aquele estímulo, né? Porque tá lá, vamos, você vai fazer 10, você conseguiu. Só que, assim, como ela tá lá do outro lado da tela, ela não tá presencialmente ali, vigiando o que você tá fazendo, o que que acontece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu fiz 10 na minha cabeça. E o cérebro, ele gosta muito de conforto, ele quer economizar energia. O cérebro, ele trabalha o tempo inteiro querendo economia de energia. Porém, quando a gente sai de casa, a gente busca um personal trainer, busca ali uma orientação profissional, seja numa academia ou num estúdio, o que que acontece? Primeiro ponto, uma coisa que eu gosto de mostrar demais para os meus alunos, que é a consciência corporal. Quando você está consciente daquilo que você está fazendo, que é o exercício, você traz uma nova razão de existência para aquilo na sua vida. Então, para todos aqueles que odeiam, e eu sei, gente, eu sei que tem muita gente que odeia. Fala para mim, Viviane, eu odeio exercício físico, Não mas eu tô odeio, aqui não. para Eu fazer acho porque eu gosto de bacana, você. Olha que doido. né? E ao mesmo passo, eu já consegui testemunhos maravilhosos de alunos olharem para mim e falar: olha, eu ainda não gosto de exercício, mas eu sei que me faz bem, eu sei que você me trouxe essa razão porque eu estou me sentindo melhor. E a pessoa começa a ver resultados no próprio corpo. Uma dor que para de acontecer, então uma atrofia que estava acontecendo, às vezes um desequilíbrio numa marcha, né, no caminhar, um desequilíbrio em eu vou sentar no sofá, pessoas, né, 80 mais,
Eu atendo muitos alunos 80 a mais, então assim, muitos alunos começaram a se exercitar comigo e eles não sentavam no sofá, eles despencavam. Por quê? Porque não tinha força nenhuma nas pernas. Então, e quando a gente vai fazendo esse processo de consciência corporal, vai trabalhando, vai mostrando que o 10, ou o 12, ou o 15, chegar até o final vai te gerar um cansaço, uma fadiga? Sim. Só que depois você olha e fala, nossa, hoje eu tô muito mais forte do que na aula passada. E é assim, é de brilhar os olhos, porque essa mudança, ela não é uma coisa que você vai ver daqui a 3 meses. Eu consigo fazer uma coisa diferente com o aluno, que ele veja o resultado. Dias. Vou te falar melhor. Eu estava até com uma aluna semana passada, né? Comecei lá o movimento do meu estúdio, inaugurei tem pouquíssimo tempo. O Cuide-se, né? O Cuide-se Estúdio de Longevidade, um estúdio voltado para viver mais. Se você tem esse desejo de viver mais, você precisa saber das responsabilidades que você, né, o fazer o que precisa ser feito para você envelhecer com saúde. E nisso trabalhar uma criação de novos hábitos para que você ganhe esse objetivo, para que ele se torne realmente um resultado na sua vida. E partiu o processo de prolongar a nossa vida. E aí, uma aluna chegou lá para mim e falou assim, Vivi, eu tô com uma dificuldade, eu quebrei meu tornozelo, 50 anos essa aluna. Ela olhou para mim e falou, eu não consigo andar, eu criei um trauma depois dessa queda e dessa fratura. E fez exames, tudo, não tinha nem categorizado nenhum tipo de doença, osteoporose, sarcopenia, nada. Então, assim, ela foi uma fatalidade, um acidente, que ela quebrou o pé e tudo. Fez a cirurgia, colocou placa e perdeu totalmente a coragem de andar. Então ela estava com muita dificuldade na marcha. Eu olhei para ela, fiz um trabalho de consciência corporal ali, falando, olha, esse é seu calcanhar. Fiz uns testes, eu falei, você sente dor quando você levanta desse jeito? Ela, não. Falei, então tenta mais umas 10 vezes. Vamos junto. Foi. Ah, consegui. Ótimo. Olha que lindo. Então, aquilo que você falou que não conseguia, você já está conseguindo. Já tá conseguindo. E esse é o ponto, a gente testar movimentos, avaliar primeiramente, né? Ver quais são os gaps, as alterações posturais que provocam aquilo. E a partir dali, eu já crio o movimento, crio essa concepção na cabeça dela de que ela consegue e ela sai daquela aula andando, sem medo. Sai mesmo. Entendeu? Então, assim, mudamos hábitos em 21 dias? Sim, mas eu precisei mostrar para aquela pessoa que é possível tirar esse trauma da cabeça, porque era muito mais um trauma do que dores. Dentro da neurociência diz assim, 21 dias é um intervalo para fixar um hábito. É o processo da desconstrução e fixação de um novo hábito, né? Você vai colocar o hábito no teu corpo, uma semana você aprende. Com mais uma semana, com mais 7 dias, você começa a fazer com que aquilo comece a normalizar no seu corpo. Com 21 dias, você consolida para nunca mais perder. Então, isso aí vale não só para o simples exercício físico, como para mudança de hábito em qualquer outra coisa da vida. Qualquer outra área, né? Qualquer outra área. Isso aí está dentro do nosso processo cognitivo, da inteligência celular. São 21 dias para você fixar qualquer comportamento. Então, se eu quero aprender a sentar com as costas retas, na primeira semana vai ser uma tortura. Nossa. Né? Na segunda semana, se corrigindo o tempo todo. Na segunda semana, mais ou menos. Mas se eu não avançar na terceira semana, eu volto para a primeira. E volta ao hábito antigo, Eu volto ao hábito antigo. Não consolida, de fato. Então, mas assim, esse recado vai para todo mundo que está assistindo a gente, principalmente quem quer chegar nos 60 anos ou ultrapassar de lavada os 60 anos com saúde e qualidade de vida. Por isso eu chamo Juventude 60 a mais. Isso está dentro da sua consciência, está dentro do seu corpo, está dentro de você, né? É muito importante que você não deixe o seu corpo acostumar
com os hábitos do sedentarismo. Então, 21 dias para acostumar a ficar no sofá. É o mesmo tempo que você leva 21 dias para acostumar a fazer exercício. Isso. 21 Então, dias para acostumar a uma nova leitura, ao hábito, né? bons hábitos e maus hábitos. Você vai fazer com que isso aí esteja em você. Então, eu estou aqui tomando água. Os exercícios, eles têm que estar com o tempo todo hidratado, não é isso? O tempo todo. O tempo todo hidratado. Então, eu tenho bons hábitos e maus hábitos. E 21 dias para ambos. Se eu quero modificar, tem que fazer esse compromisso comigo. Tem que fazer. Então, eu estou aqui, a Viviane está aí, nós estamos juntas nesse processo para poder fazer com que você resgate a tua autoestima de movimento, de cuidados com o seu corpo, a sua autoestima em todos os pilares da sua vida, né? E nada melhor do que fazer junto. Fazer junto comigo, fazer junto com a Viviane. Isso aí faz toda a diferença. Viviane, se uma pessoa quiser fazer exercício físico com você e estiver lá longe, como é que fica? Você tem atendimento online? Você tem atendimento só no seu estúdio? Como é que é isso aí? Fátima, hoje a gente trabalha, né? O atual mercado, ele nos exige, aliás, ele fez com que a gente ultrapassasse todos os limites, né? Como que eu posso dizer isso? A gente ultrapassou as fronteiras, exatamente. Então a internet ela veio para disseminar. É ótima. Não é incrível? Ao mesmo passo, assim, a gente vive num mundo dual em que tem coisas boas acontecendo, coisas ruins acontecendo também. Também não ligo. Mas a dinâmica ela é tão incrível que, como a gente volta a nossa dinâmica para o lado positivo, então tem coisas riquíssimas na internet que colaboram para a gente poder, né, criar esse movimento Juventude 60+, e o movimento Cuide-se, de você cuidar em primeiro lugar de você, para depois você cuidar das outras coisas. Eu falo que a gente pode oferecer o melhor de nós se a gente tem algo para oferecer, né? Sim. Então, se você não tem saúde para oferecer, como que você oferece o seu melhor para outra pessoa? Que é mais ou menos aquela linha, né, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Sim. Como que você ama ao próximo se você não ama a si? Não ama a si. Não cuida de si. Tem que cuidar, então, para cuidar do outro, cuido de mim em primeiro lugar. Cuido de né? mim em primeiro Então, lugar. assim, O maior ato de amor é cuidar de mim. É o maior, não O é? maior ato de amor, cuidar de mim mesma. Cuidar de mim mesma, aí falando num popular, para não dar trabalho, para não encher a paciência dos outros, para poder ficar de bem e poder fazer o que eu bem entender. Exato. E não esperar a aprovação de ninguém, né, Fátima? Não a aprovação que a gente precisa ter é nossa. É nossa. É nossa. É olhar e falar assim, eu posso. Se existe essa possibilidade que a Viviane está falando de fazer musculação e melhorar, então quer dizer que eu posso. Viviane, tem uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Logo que eu descobri a tal da osteoporose, aí eu morava em Manaus e eu queria fazer academia, mas eu morri de vergonha. Mas a vergonha vinha, essa palavra, vergonha, não era falta de dinheiro, não era falta de vontade, era vergonha mesmo. Tinha medo que as pessoas olhassem para mim e já saísse colocando uma porção de rótulos na minha... Aí a minha filha virava para mim e falava, mãe, você tem que ficar maromba. Você tem que ficar maromba, vai para lá. Aí eu fui, tratei de fazer aquilo que eu sei fazer melhor, que é fazer amizade. Olhava para as máquinas e ficava olhando para elas assim, bem longe, e fiz uma grande amizade com o pessoal da cantina, com o pessoal da recepção, com o pessoal do escritório. Nossa! Menos com as máquinas. Menos com as máquinas, menos com as máquinas. E aos poucos eu fui percebendo que a exclusão só estava na minha cabeça. Só estava na minha cabeça, só estava em mim. Eu era tão bem acolhida naquele ambiente, aquelas garotas lindas, maravilhosas, com aquelas roupas assim, que corpos esculpidos.
Aí, vem cá, dona Fátima, vem cá. E aí eu ia fazer os exercícios com elas, com aquelas pessoas, meninos e meninas. Aí a exclusão estava só na minha cabeça. Não estava naquele negócio que eu imaginava que eles iam olhar para mim. Ah, essa senhora aí fica lá para o canto. Aí eu fiquei observando, como pesquisadora que sou, ficava olhando o comportamento de outras pessoas da minha idade. Era igual, A mesma a coisa. mesma coisa. Ficava nos cantos, sabotava o horário, chegava tarde, saía cedo. Chegava tarde, saía cedo, não fazia os exercícios direito, com vergonha. Aí depois a gente fez uma panelinha que foi bacaninha, fizemos uma panelinha e aí a gente bombou na Ó, que academia. legal. Aí criaram uma máfia do bem, e aí foram dando. Assim, Isso. Aí a gente passava horas dentro da academia para poder fazer o exercício. Era mais conversa do que exercício. Muita conversa, pouco exercício. E isso aí foi evoluindo com o tempo, né? E aí evoluiu. Mas, Mas assim, o medo que eu tinha não era medo, era vergonha. vergonha. Mas você não há de ver, Fátima, que essa vergonha inicial talvez estava ligado um pouco com isolamento. E a gente tem vergonha porque a gente tá isolado, a gente não sabe como que é a socialização. Sim. Somos seres sociais, mas quando a gente para de socializar, a gente vira um bicho do mato, a gente... Vira um bicho do mato. E Né? aquelas meninas usavam e ao as roupas ver tão bonitas que Exato. doíam nos meus olhos. E ao ver a reação das outras pessoas, gente, ninguém tá nem aí pra você. É impressionante, né? A gente tem esse medo instalado na nossa Sim. mente, mas na verdade, quando você vai pra academia, ninguém tá nem aí pra você. E esse é o ponto. Até que estejam aí pra você, e aí você cria um novo hábito. Olha só que lindo. Você precisou criar um grupo de amigos ali, Sim. né, mais ou menos da mesma idade, pra entender que juntos Não você tinha gente da minha idade, não. já tinha idades. Não, eu Ótimo. fiz amizade com a juventude mesmo, Lindo. assim, com a garotada. E sabe o que é legal, Fátima? Que bom que você tocou nesse ponto. É porque a gente acha que, eu tô com 70 anos. Gente, nós estamos com 70 anos e estamos dando exemplo. Sim. A gente tá com 10 anos de idade, tem criança de 10 anos que dá exemplo. Então, assim, o fato de você fazer algo sem o julgamento das pessoas, você pode criar nelas esse olhar. Falar, nossa, olha que legal, Dona Fátima. Dona Fátima tá vindo pra academia, ela contou que que tinha, né? Eu não falava, não. Eu tinha vergonha de dizer. Também aí. Eu tinha uma vergonha de Olha matar. que doido. Eu chegava lá na academia, na companhia atlética. Aí eu chegava na academia, eu tinha vergonha de dizer das minhas dificuldades, de assumir as minhas dificuldades. Então, eu era uma excelente auxiliar. Olha, mas você foi, além de criar o hábito, né, de ir, mais conversar do que fazer. Mas depois isso foi se instalando aos poucos. E foi modificando essa faixa, né? A do conversar ficou menor e a do fazer ficou maior. Sim, porque eu fazia bem feito, Ponto. aí eu ganhava elogio, eu ganhava aplausos. Isso, e o que é legal do aplauso ali do professor ou do colega que está te assistindo fazer? Isso gera a motivação e além disso, né, os elogios, as palmas, isso contribui para o seu processo de superação. Sim. Porque assim, a gente, muitas vezes, quando a gente está ali se sabotando, olhando para o outro com vergonha, porque chegou na academia e está com vergonha, a gente está, na verdade, Nossa, fugiu, mas a gente tá com vergonha acontecendo aquilo e de repente... De ser aceito, é medo de ser aceito, é o medo rejeição. de ser aceito. Mas à medida que você vai mudando essa perspectiva, você vai criando, né? Esse processo é literalmente o processo da instalação do novo hábito, né? A neuroplasticidade acontecendo no seu cérebro, ele tá fazendo você enxergar as coisas e as pessoas com outros olhos. Sim. E aí você, lembrei, você para com aquele aspecto de comparação. Nossa, porque o tempo todo que a gente tá olhando para fora, esse olhar para fora é uma comparação. E aí, por exemplo, você terminou o exercício e recebeu palmas. Nossa, parabéns, você conseguiu. Você começa a olhar para dentro e
da comparação já vira um aspecto de olhar pra dentro e falar, eu superei. Isso que era uma dificuldade dentro de mim. Sim. Eu tenho certeza que logo depois você começou a aceitar que tinha osteoporose, só que por que que você aceitou? Porque aquilo começou a se modificar. Eu E queria você começou a do dia, melhorar. desde o dia 1. Desde o dia 1 eu entrei ali para acabar Pra com acabar ela, com para ela. meter um X assim bem vermelho em Mas você cima vê, dela. mas você vê que antes tem um processo de negação Sim, e depois você vai aceitando que tem aquilo, sim. vai melhorando e um dia aquilo deixa de existir. Deixa de existir. Porque Deixa... hoje é o seu caso, né? Sim, Hoje sim, você tem níveis controladíssimos, né, nos sim. seus exames de densitometria óssea, e isso é que é Nem faço maravilhoso. mais. Pois é, por quê? Porque a gente conseguiu reaver o seu caso. E é possível, é possível. É possível. Entendeu? Desde que você se comprometa com ninguém mais do que você. Comigo. É. Você com você mesmo. Gente, olha só, eu sou um exemplo vivo. Eu estou falando dessas coisas com a Viviane. A Viviane é a personal, é a pessoa que entende do assunto, mas eu sou o exemplo vivo de todas essas coisas aí vamos falar assim, de manha de velho. Sou o exemplo vivo de todas essas coisas, de fazer manha dentro de casa, de contratar 1.001 pessoas para fazer as coisas para mim, porque eu não podia, né? Então faz isso, faz isso, faz isso. E fiz isso aí à vontade. Ir na academia, aí eu tive que me comprometer com um dia inteiro para poder psicologicamente eu gostar daquilo. As pessoas tinham que ser legais, eu as julguei todas. Porque elas tinham que ser muito simpáticas, muito legais e muito gentis para poder estar comigo. Eu não aceitava coisa ruim, mas eu estava sendo ruim comigo. E é engraçado que o universo fora tava sendo ruim com você, né? Estava sendo É ruim porque, comigo, estava olha sendo só. ruim comigo. Até o momento em que eu fiz uma virada de chave mesmo, uma virada de chave para poder assumir essa questão dos exercícios. Aí eu fui buscar na minha infância meus sonhos e minhas palavras, né? Eu queria ser artista de circo. Era meu sonho dourado. Eu queria ser aquela menina que ficava lá no alto fazendo o trapezista, né? Eu queria ser aquela pessoa. Aí não deu certo, porque isso aí era abominável dentro da minha família. Não dava certo nem pronunciar isso dentro de casa, mas era o que tinha aqui na minha cabeça. E eu me lembro quando minha filha era criança, moravam comigo os meus sobrinhos, mais 3 sobrinhos além da minha filha. Então tinha uma criançada danada lá em casa. Aí eu acordava a criançada e falava assim: vamos treinar, porque tem uma São Silvestre aí pela frente. Aí eles: não vou, não vou, não queria acordar para ir para São Silvestre. Eu que queria ir. Eu que queria ir para São Silvestre, eu que queria treinar para São Silvestre. Aí eu comecei a exercitar essas falas que tinha ali na minha infância, que tinha no meu sonho dourado. Eu falei: vou me tornar essa pessoa atleta. Vou. E eu já estava encostando nos 60 anos, assim, bem encostadinho Já mesmo, tava ali raspando. raspando nos 60 anos. E agora me veio uma pergunta: você não realizou seu sonho de circo? Não, de circo eu já mudei. Mudou. De circo já Mas tá mudei. satisfeita? Porque hoje existe. É porque assim, ó, Quero olha não. aqui que é o universo. Eu tenho uma amiga que ela mexe com isso e ela ensina pessoas, por exemplo, aquelas faixas. Eu fui na universidade ver essas coisas de circo Aí, e tal. Não, você não se sentiu à vontade. não quero tudo aquilo bem. lá. Porque assim, se fosse um sonho ainda que tava aí dentro preso, a gente ia realizar hoje. Hoje não, mas Não, numa próxima ida ia ter uma próxima conversa com a gente Não. falando sobre essa realização. Com essa nova vida que eu tenho, assim, até o meu vocabulário já mudou, né? Meu próximo alvo é um 21. Meu próximo alvo é um 21. Quero um 21 assim, você nem imagina o tanto que eu quero um 21. 21 quilômetros corridos. Corridos. Isso aí é uma coisa que eu quero muito. Ainda não cheguei lá porque nesse processo que eu tô,
nesse momento da minha vida, eu sei que chegar lá eu quero chegar plena, eu não quero chegar quebrada. Ótimo. E para isso, Quero chegar plena, levantar minha medalha, brincar com todo mundo, fazer isso assim, feliz da vida. claro. E mais uma vez como sinal de superação, né, Fátima? Sim, Mas para isso, o que que eu quero hoje? Eu quero 21 quilômetros. O que eu faço para correr 21 quilômetros? Tem etapas, né? É igual um atleta que está ali se preparando para uma prova das Olimpíadas. Ele faz a mesma coisa. O que eu quero? Eu quero um ouro na natação. O que que eu faço? Então eu vou nadar o melhor tempo possível, mas para isso, aí a gente chama isso na educação física de periodização. Aí eu crio todo um processo de treinamento, né, de periodização. Aí, faltam quanto tempo para essa prova chegar? É novembro? É novembro? o quê? A prova de 21 quilômetros? Não, eu não estou inscrita em nenhuma Você de ainda 21. não. Não, Porque não. olha aqui que é interessante. Isso qualquer fase da nossa vida, tá? Seja com 20, 50, 80 e quer correr 21 ou 5 ou 10 ou tanto faz, qual quilometragem, qualquer quilometragem, é isso, é você falar, então eu quero chegar nesse objetivo quando? Sim, Por quê? Porque aí um colocar uma professor data. colocar uma data. Eu sei que tem que Porque aí o colocar. professor daquela data para trás, né, de hoje até chegar essa data, ele vai organizar a sua vida em termos de exercícios, de fortalecimento para aquele determinado exercício, que no seu caso é a corrida, para aguentar 21 quilômetros. 21. E aí é o que você falou, eu quero realizar isso da melhor forma possível, eu Sim. não quero quebrar no meio de uma prova. Sim. Então, para isso, a gente se prepara, todo mundo se prepara, né? Do- Por que a gente se eu- prepara eu para e ter um a- filho? Eu e a minha turma, nós colocamos assim. Esse ano vai ter a São Silvestre, que é 100 anos de São Silvestre. Então, na São Silvestre são 18. Então, eu já vou estar, eu já estou lá. A gente já está pagando parceladamente a nossa participação na São Silvestre. Então, depois da São Silvestre, 21 é assim. É, Depois, então, dezembro, 18. olha que lindo, 18 quilômetros. 18 quilômetros. Faltando só 3. Isso. E aí eu tenho certeza que já deve ir, acho que é em junho, a do Rio de Janeiro, que Não, eu não vou a meia maratona. Eu não vou no Rio de Janeiro. Nós estamos planejando assim outras coisas, porque dentro desse mundo que eu tô, a gente gosta de um maratonoturismo. Então a gente escolhe lugares Olha bonitos. que maravilhoso. A gente escolhe lugares bonitos. Então, por exemplo, agora em maio, a gente vai entrar dentro de um ônibus e vamos para Santos. Nós vamos correr na beira da praia. Olha que legal. Aí, coisa bonita. Então, muita gente, somos 40 e poucas pessoas, Olha, de muitas idades. Muitas idades e vários níveis. Tem gente começando seus primeiros passos, tem a gente no meio e tem aquelas pessoas que seguram que puxam a corda, né, de todo Não, mundo ali. que sobe no pódio. Ah, Sobe no pódio mesmo. Nessa agora que a gente participou, nós tivemos uma menina que fez 42 quilômetros e ficou em terceiro lugar, em olha que Brasília. lindo. Né? Então, assim, a gente associa a questão do turismo, conhecer novos lugares, novas pessoas, com o nosso propósito, que é exercitar o nosso corpo. E isso faz muito bem. Você me falou um ponto que me lembrou muito, Fátima. Todo mundo tem um desejo, né, depois de aposentar. Uhum. Todo mundo. O que você vai fazer depois de se aposentar? Viajar. Eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo outro, vai ser maravilhoso. Mas muitas vezes a sentença da doença ou a sentença de algo, né, algum problema, algo negativo que acontece na vida, não faz a pessoa realizar esse sonho Sim. de viver aposentado viajando. Então, assim, olha o que a nossa saúde, quando a gente dá esse olhar para a saúde, né? Você falou Nos tão bem, proporciona, né? a gente não tinha que chamar os convênios de saúde, né? São convênios de doença. E são planos de doença. Então, Plano de quem saúde tem é o que eu doença vai tenho. cuidar da doença. A gente está aqui falando de saúde. Saúde. E a saúde faz você chegar nesse objetivo. Sim. Então, eu tenho um outro aluno.
Ele, quando me procurou em março do ano passado, ele olhou pra mim e falou assim, Vivi, deixa eu te falar, eu quero ser um atleta turista. Eu falei, mas tá, você vai vir de vez em quando fazer exercício? Ele, não é nesse quesito. Eu quero treinar meus músculos pra eu subir... Competir. E não era competição. Eu quero poder subir a escadaria do metrô de Nova York. Sem ter que pegar elevador, sem ter que pegar nada. Eu quero fazer isso sozinho. Ele tá com 70 anos agora. Aí ele falou, eu tenho uma dificuldade muito grande. Toda vez que eu viajo, às vezes tem escadas muito altas, coisas que eu vou fazer, às vezes a caminhada é muito longa. A gente, quando programa uma viagem, principalmente excursões, você tá indo viajar para descansar a cabeça, porque o corpo, ele passa por um processo de várias maratonas, né? Tem viagens que a gente anda 20 quilômetros por dia, sim. né? Com os passeios e tudo Paris, mais. Eu fiz 18 só dentro da Disney. Olha só, em um dia. Um dia. É muito legal isso. Então, assim, ele olhou para mim e falou, eu quero estar preparado para isso. Pra eu andar 20 quilômetros e ter prazer em curtir as coisas e não andar lá os 20 quilômetros, parar em cada estação que a gente tá ali visitando, às vezes uma imagem bonita, uma cachoeira, enfim, algo bonito ali da viagem, né? Um passeio. Perdeu o passeio porque tá cansado. Andou lá tanto para chegar no passeio, não curte o passeio, por quê? Porque não tem saúde para curtir o passeio. Então eu achei lindo quando ele olhou para mim e falou sobre esse objetivo, que é exatamente esse ponto, né? O que eu quero fazer quando eu aposentar? Então, tá ligado. Eu falo muito, né? A gente conversa muito ali quando a gente faz as nossas lives sobre o que eu estou fazendo é coerente com o objetivo que eu tenho. Então, assim, a alimentação que eu tenho hoje me traz a vitalidade para eu aposentar saindo viajando? E os meus costumes de exercício? Eu tô criando esses hábitos para que eu chegue lá e possa viajar depois de aposentado? Pode. E o meu sono? Eu sei que eu tenho uma vida extremamente estressante, mas eu durmo de noite, durmo ali... Sim, de 5 a 8 horas, e esse sono vai me fazer acordar disposto no outro dia, isso vai fazer com que eu prolongue a minha vida, com que eu olhe, aposentei, agora eu tô saudável o suficiente para fazer o que eu mais quero, que é viajar. E eu amo o objetivo da Fátima, que é viajar correndo. Que ela amou, ela descobriu, né, esse novo, por isso que esse eu não novo quero ser sonho. artista de circo. Então, Vivi, tchau, artista de circo. Tchau, artista de circo. Vivi, você trouxe aí muitos assuntos. Olha, nosso horário avançou pra caramba, né? Então, você trouxe vários assuntos que, com certeza, a gente volta aqui para falar sobre alimentação, falar sobre essa questão dos nossos sonhos, sobre aposentadoria. A gente volta aqui para conversar sobre esses assuntos com muito gosto e vai ser muito bom, porque a gente está aqui no Ponto de Prosa com Fátima Vieira e hoje a nossa convidada Viviane Soares. Nossa Senhora, coisa boa, só trouxe coisa muito importante. Muito obrigada pela sua presença, Vivi. E fala aí um oi para o povo. Bem, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Sempre, as nossas trocas sempre são radiantes, né, Fátima? Sim. Eu acho que a gente pode sempre trazer esse novo olhar para as pessoas, né? Muitas pessoas estão tão enclausuradas ali nos seus limites, nas suas crenças, e a gente pode trazer esse novo olhar, esse novo mundo de possibilidades, né? Pode. Por que não? E eu falo que essa é a nossa missão, né, Fátima? É a nossa missão. Eu ali, firme no afinco da missão do exercício físico para as pessoas, você firme na juventude 60 a mais, para que elas se tornem cada vez mais jovens nesse sentimento. Sim. E possam, né, ultrapassar esse processo do envelhecimento da melhor forma possível. Não põe impossível, é da melhor forma. Da melhor forma, exato. Nada de possível. E tira o possível. Exato, mas descobrindo que é possível fazer isso. Sim. Né? A gente pode dar esse despertar na vida das pessoas. Então, eu vou te pedir para você curtir, fazer um comentário, dizer aí qual foi o seu ponto de superação. Comenta aí dentro dos comentários, não é isso? Coloca dentro dos comentários o que você está achando desse assunto. Fala um pouquinho de você para nós. É isso aí. Um bom dia para todo mundo.